Tá? Então, oi, Giba, tudo bem? Queria te agradecer Olá, por você estar aqui. Para a gente falar um pouquinho sobre excelência operacional, né? Uma coisa que, primeiro, né? Duas coisas eu acho que, assim, que é importante eu falar nessa introdução. É uma que eu super admiro o seu trabalho, né? E que a gente acabei conhecendo o seu trabalho num curso que eu fui fazer na CETEC, acho que há alguns anos atrás. E aí, ao longo, a gente foi trocando ideia, teve o grupo, enfim. E eu queria muito te agradecer e já te dizer que eu honro muito essa história já sua que você constrói, já de espalhar excelência por aí durante todos esses anos, né? A tua contribuição, enfim, toda essa divisão de conteúdo que você já vem fazendo na tua carreira, na tua vida, enfim. E eu queria que você pudesse se apresentar agora para o pessoal. bom, me apresentando, não vou falar da parte só acadêmica, né? Eu vou deixar os contatos do LinkedIn para depois vocês verem um pouquinho da minha trajetória. Bom, primeiramente, Thaís, queria agradecer pela oportunidade, porque existem algumas pessoas que partilham desse valor e desse propósito de difundir o conhecimento sobre a temática excelência operacional, né? Você está fazendo esse movimento. Eu trabalho aí há algum tempo com excelência operacional, inovação, gestão de projetos, e a gente difundir o conhecimento, né, para empresas de pequeno, médio, grande porte, para pessoas físicas. Acho que é fundamental que a gente consegue trazer excelência, né, e a melhoria contínua como algo pessoal, não só como algo, né, para as empresas. Então, parabéns aí pela iniciativa, fico feliz pelo convite, né? Parece que eu vou fechar o ano. É isso? Muito bom, muito bom. Bom, vocês podem me chamar de Giba, o pessoal costuma me chamar, né, de Giba. Hoje, na minha posição, eu sou Country Manager da Practia no Brasil. A Practia é uma empresa de 25 anos de tecnologia e é uma joint venture do CETEC Consulting Group, né, a empresa que você referenciou, onde a gente se conheceu, onde eu sou Senior Partner e era diretor de operações responsável pela área de Lean Six Sigma. E hoje eu sou responsável por levar a excelência operacional com um pouquinho de tecnologia, que tem até um pouco com a temática do nosso bate-papo. Uh, Segui todas as, né, as formações aí típicas de mercado. Comecei como Green, depois o Black, depois o Master Black Belt. Depois fiz todas as formações na parte de gestão de projetos, na parte de inovação e métodos ágeis, né? Por muito tempo fui instrutor responsável aí pelas formações Master Black Belt na CETEC, e hoje estou com essa nova cadeira, mas com certeza levando a excelência operacional em tudo que eu executo. Tá? Tenho minha formação original, meu coração é cheio de graxa, eu sou engenheiro mecânico por formação, pela Universidade de São Paulo, tenho especializações aí em inovação, em gestão de projetos também. Aí depois eu deixo os meus contatos para o pessoal conhecer um pouquinho mais da minha trajetória e da minha parte acadêmica. A primeira pergunta que eu coloquei aqui na pauta é dentro dessa experiência, né, e você tem sido muita referência, acho que não só para mim, mas para pessoas que fizeram o projeto ou a formação comigo, tanto de Green quanto de Black, sobre projeto, assim, né, como um todo. E na tua experiência aí, durante todos esses anos, durante toda essa caminhada, o que que, que tem essa relação com o tempo de projeto de melhoria e a velocidade que as empresas esperam? Então, por quê? Né? Hoje em dia, a gente passou por um processo de amadurecimento, né, em tempo de projeto, isso é um processo que a gente ainda está vivendo, dependendo da metodologia, mas pensando um pouco em timing do que as empresas esperam, o que, que você vê hoje? Como que eles se comunicam? Como que isso é uma realidade hoje nas empresas? O que, que elas buscam? Enfim. Então, primeiramente, obrigado pelo elogio. Quem, quem, quem diria um dia eu ser referência, né? Estou trabalhando para isso e existem várias referências aí. E vou citar uma delas. Acho que o Womack, em um dos seus livros, ele coloca que não é possível você atingir um nível de excelência, né? Se você não faz pelo menos 5 iniciativas de melhoria contínua, né? A partir de projetos Lean ou de Kaizen. Claro que ele não define o tempo, mas sabendo a disponibilidade dos recursos, tipicamente a gente sabe que isso não vai acontecer em apenas um mês, né? E aí acho que a gente precisa definir, entender o que é excelência, né? O que é excelência em uma operação? É você partir da definição que existe um ideal, existe um platô, né? Existe uma referência que você consegue acessar, né? E essa referência, que é o máximo de eficiência, produtividade, qualidade, desempenho, criação de valor,
com os recursos existentes, né? Claro que quando você quer exceder a excelência com base no referencial potencial existente, você está falando de inovação. Mas imaginando que todos os processos têm o máximo de potencial que você pode alcançar, como que a gente chega lá e quanto tempo leva? A resposta é depende, né? Porque, de fato, a questão do prazo ela está relacionada à disposição de recursos. O que a gente vê de fato nas organizações é um maior senso de urgência, é uma maior taxa de volatilidade, é uma dificuldade em se manter o que Deming coloca, né, constância de propósito, mas de fato a gente precisa entender qual é a disponibilidade que as pessoas têm para alcançar excelência nos seus processos. Primeiro, né, se fosse fácil a gente já tinha resolvido. Então, você alcançar esse nível de excelência exige um olhar diferente. Então, quando a gente assume que vai fazer um projeto, né, o que você colocou como pergunta, é você assumir, e para mim, antes de mais nada, é um exercício de humildade. Ou seja, eu tenho um determinado baseline, eu quero atingir esse benchmarking, eu quero acessar esse nível de excelência e eu não estou conseguindo, né? Ao longo do tempo eu tenho ganhos incrementais ou residuais. Legal. Eu vou fazer um projeto com uma equipe multidisciplinar acerca de um método. Legal. Você vai definir o método A, B ou C para atingir e encarar aquele problema sobre uma determinada ótica, e aí você vai falar, tudo bem, quanto de recurso, né? E aí recursos eu estou falando de tempo de pessoas, eu vou dedicar. Normalmente, e aí você pode me ajudar, as iniciativas mais operacionais, elas não ocorrem de maneira dedicada. E até no nível tático, né, quando a gente fala de analistas, coordenadores, eventualmente a gerência, quando conduzem projetos Lean, a dedicação é de 4 a 8 horas por semana no máximo. Então, é possível fazer e gerar excelência, e parece que a inovação é disruptiva e a excelência é lenta, né? De uma forma mais rápida? Sim, desde que a gente tenha como contrapartida uma melhor alocação dos recursos, né? Muitas vezes a alta direção, ou os stakeholders, ou a gerência, coloca como uma expectativa somente no método, mas não olha, né, a disponibilidade dos recursos para executar. E, eventualmente, atribuem ao método uma determinada falha que está associada a você não ter pessoas dedicadas para aquilo. Empresa que nem sabe qual benchmarking, ela não sabe com quem ela está se comparando. Então, o pessoal erra isso muito na abordagem Lean, especialmente, né? Que quando a gente constrói o Value Stream Mapping, você constrói o Value Stream Mapping, né? O to be é a visão do futuro. E você tenta acessar esse to be. O que o pessoal costuma fazer é o as is, aí faz uma melhoria, chama o novo as is de to be. O to be não é aquilo que deu para fazer. O to be é o benchmarking, que você quer alcançar, talvez, com 20 Kaizen. Tendem a buscar resultados mais rápidos, é necessário você ser mais adaptativo, mas é importante você avaliar se você tem recursos suficientes para tal. E se os problemas que você está tratando são problemas mais perenes ou se são problemas mais pontuais. E a minha pergunta é assim, você falou uma coisa que é muito interessante. Não sei se já aconteceu na sua carreira, mas em relação à alocação de recursos, por exemplo, que você comentou, de pessoas de tempo principalmente, assim, né, que são as coisas que mais a gente precisa num primeiro momento, né, depois a gente avalia a questão de investimento e tudo mais. Nesse sentido, como que você vê o turnover assim, nas empresas impactando nessa velocidade de projeto? Existe isso hoje? Você vê isso acontecendo ou não? Mas o custo de oportunidade de você manter uma pessoa não treinada é maior do que você treinar e perdê-las, né? E com certeza a frase ela é bem melhor dita do que eu estou tentando descrever aqui, mas você estabelecer como premissa que você não vai treinar a sua força de trabalho em melhoria contínua ou técnicas que, em última instância, promovem a autonomia, aumento de produtividade e qualidade e até mesmo, né, aumenta o nível de motivação intrínseco das pessoas, porque você tem medo de perdê-las, é uma visão de curto prazo. Claro que existe uma condição, e assim, os números são terríveis, tá? O percentual que as empresas investem em treinamento interno, seja com consultoria externa ou até mesmo com universidade corporativa, é abaixo de 1% do faturamento, né? Assim, você tem números de 0,3%, 0,2%. Tem pesquisas recentes, inclusive,
que demonstram aí que mercados maduros treinam as pessoas muito pouco. Dito isso, né, que existe uma concentração de treinamentos no nível gerencial e normalmente de soft skill e não de ferramentas, eu entendo que a gente já não está treinando. Ponto. Então, se está havendo turnover, não é em função de treinamentos. E se você percebe que você está perdendo profissionais logo depois de eles estarem treinados, faça um teste estatístico para ver se essas pessoas que foram treinadas têm uma proporção de saída maior. Porque, de fato, não me parece isso. O que me parece, de fato, é que a gente está buscando uma justificativa para não treinar pessoas. E a justificativa de curto prazo, que acho que não cola mais, eu vou perdê-las. Eu já vi discussões, Thaís, assim, infantis. Não, vamos mudar o nome, não é Lean, vamos chamar de feijão, vamos chamar de alface, porque Lean é um nome de mercado e a pessoa vai pôr o LinkedIn e ela vai ser assediada. Cara, se o que mantém a sua pessoa na empresa é isso, né, é você mudar o nome do certificado para abobrinha, eu sinto muito, né, assim, você não está buscando a excelência no RH, na gestão de pessoas e outras coisas mais. Agora, o fato é, mas em geral, tá, o percentual do que é investido em treinamentos técnicos é baixíssimo. É baixíssimo. E aí, falando de treinamento técnico, eu estou falando aqui de treinamentos estatísticos, controle estatístico de processo, ferramentas para qualidade. Hoje, os treinamentos estão muito focados em soft skill e para o nível gerencial, o que para mim é uma grande perda de oportunidade. Né? Empresas que treinam pessoas tecnicamente tendem a promover mais autonomia e vale essa análise. Né? E aí, pensando um pouco agora, Giba, nesses processos, nesses projetos, tudo isso, eu vou entrar nessa nossa segunda pergunta, que seria a parte de quais métodos hoje você conhece no mercado, ou você já viu aplicar, ou você sabe que vai ser aplicado, que fazem um pouquinho parte dessa realidade de projetos, velocidades, e quais seriam as diferenças assim entre eles? É muito interessante a discussão e eu entendo que é uma discussão menor, muito focado em quem é metodocrata ou metodorista, né? Existe o burocrata do método, que coloca o método como algo, né, imexível, né, algo até meio personificado, e o metodorista do método, né, que é o terrorista. Assim. Se você não fizer dessa forma, né, o Taishi Ono vai puxar o seu pé. Tadinho, né? Acho que o Taishi Ono tem outras preocupações, seja lá onde ele estiver. O que eu percebo é que existe uma discussão muito grande sobre o que é método, o que é framework, o que é ciclo de vida, se é metodologia, método, ferramenta. Eu vejo umas discussões vazias no LinkedIn, sinceramente, né? Lean é cultura, ferramenta, é metodologia, é mindset. Chame de abobrinha novamente, né? Desde que resolva os problemas e você consiga fazer com que as pessoas executem a sua rotina com um olhar diferente, que chamemos de tecnologia, né? Acho que o nome é menos importante. Nesse sentido que a gente vê recentemente, Thaís, é uma discussão importante sobre a adequação dos ciclos de vida de projetos para antecipar valor. Então, mais do que a mudança do método, das ferramentas, né? O Ishikawa continua sendo Ishikawa, né? Os 5 porquês continuam sendo porquês. Estatístico, amostra, controle estatístico, as questões relacionadas, enfim, a forma que você organiza as ferramentas são quase as mesmas, mas como que você entrega valor muda bastante, né? Quando a gente fala de métodos ágeis ou de agilidade integrada à excelência operacional, a gente está falando de como que eu consigo antecipar valor e focar naquilo que é mais importante primeiro. Por exemplo, né, imagina que eu tenho um determinado KPI que está associado à eficiência, ou turnover, ou absenteísmo, ou, sei lá, scrap. Tipicamente no Pareto, né, a gente define algumas variáveis, né, por exemplo, né, motivos de scrap, que vão ser priorizados. O que a gente vê em discussões de escopo muitas vezes, até porque a gente não tem a amostra, é que a gente carrega um volume de ações muito grande para o momento posterior. E aí, quando a gente chega no plano de ação, você tem uma perda muito grande de tração.
né? Falando aqui do PDCA, né? Do Do, ou do DMAIC, do I, a gente percebe que tem um hiato. A gente conduziu uma pesquisa em 2017 com mais de 130 projetos e, assim, é assustador o número de ações que não vão para frente. Você carrega um plano de ação terrível, você faz toda a validação de causa, você tem que apresentar para o gestor, e o que resolve o problema são 5 ou 10 ações prioritárias, né? Claro, a gente está tentando antecipar os quick wins, então se é óbvio, ululante, faça, né? Não é o método que vai fazer algo óbvio, né, ficar mais bonito e interessante. Entenda a restrição do porquê que você não está conseguindo perenizar as ações óbvias. Mas na discussão de escopo, né, no ciclo de vida ágil, é o que de fato eu tenho que fazer primeiro. E talvez quebrar as entregas em ciclos mais curtos e iterativos. Hoje, né, a gente tem uma metodologia, um framework chamado Kaizen Sprint, onde a gente pega o ciclo do DMAIC e a gente tenta quebrar as entregas, ainda mais em cenários complexos, voláteis, para que você tenha vários AICs, né? Você tem o DMAIC, você faz um D grande e aí você vai rodando AICs curtos. É como se você fizesse vários Kaizens. E aí, ao invés de você carregar 100% dos seus projetos com ações para entrega em outubro, e isso onerar TI, onerar compras, onerar, sei lá, área de BI, você vai fracionando as entregas ao longo do tempo. Acho que esse é o ponto fundamental com relação ao olhar de agilidade sobre excelência operacional, né? Olhe, ao longo do tempo, você responsável pelo programa de melhoria contínua, em que momento que você está dando uma porrada no processo? Porque às vezes o que a gente começou a reparar é que os projetos normalmente começam em fevereiro, porque é pós-carnaval, e vão terminando mais ou menos em outubro, porque depois é crise de TI, tem uma questão de não ter mais orçamento e tudo mais. Mas o que a gente percebia é que havia um desbalanceamento da concentração das ações ao longo do tempo. Ou seja, era quase que uma procrastinação planejada. Não faz nada, analisa, prum. E aí você chega com 10 projetos entregando 40 ações, 400 ações, e você vai conseguir executar por uma questão de braço 30, 40, 50%. Na pesquisa que a gente fez, chegava a 50% de ações perdidas, que simplesmente nunca eram implantadas, por uma questão de aprovação, por uma questão qualquer. Mas é isso, eu acho que vale um olhar sobre como as entregas estão distribuídas ao longo do tempo. Mais do que métodos, eu acho que vale um olhar sobre o ciclo de vida das entregas e ver se de alguma maneira a gente não está procrastinando e acumulando demais os entregáveis. E aí, entra na quarta pergunta ali, mas eu vou substituir o método para tomada de decisão, tá? Então, eu vou pensar assim, ó. O que você acha em processo de tomada de decisão para um novo projeto, para um novo time de empresas, assim, né? Quando vai se tomar essa decisão, o que você acha que é mais importante para a gente poder parar para pensar, os entregáveis vão ser esses, esses e esses, assim, né? Como que é essa comunicação? Quem faz parte dessa tomada de decisão, né? Dentro da tua experiência? Qual que é a dificuldade também? Apesar, às vezes, a gente faz entrega. Uma outra coisa também que eu ia comentar é que, às vezes, em projetos, era muito engraçado, né? Nossa, mas o projeto já no ver e agir ali, já resolveu tudo. Por quê? Porque era problema de... E eu falava muito isso para as pessoas. Eu falava assim, gente, não tem processo, não começa o projeto, desenha o processo. Porque o resultado lá da implementação vai ser desenhar processo, treinar as pessoas. E eu falei, cara, então você entende que são coisas muito básicas que às vezes as empresas não têm e fazem projetos de melhoria. Então eu comecei a colocar um formuláriozinho. Então, assim, se você tem isso, então você não começa um projeto, porque senão não adianta. E aí, um pouco do que você falou, assim, de entregáveis, eu queria que você trouxesse um pouquinho da luz de como que a gente faz esse processo de tomada de decisão, né? Em que momento do projeto a gente define quem valida, como que é comunicado isso para as partes interessadas, que é um pouquinho da nossa quarta pergunta aqui no desenvolvimento dos times, né? Como que esses times dão os passos para a implementação nesse sentido. Então, acho que esse é um ponto super importante, né? O que é um entregável, né? O entregável
né, é algo que pode ser testado, né, é algo que pode ser validado e, no caso de um processo, né, é algo que sensibiliza o indicador de sucesso, seja ele o indicador como um todo ou uma parte, né, dentro de um escopo pré-definido. Do contrário, é ferramenta, né? Então, fiz o Ishikawa. Ok, ele é uma ferramenta, ele não é um entregável do projeto, né? Você não faz nada com o Ishikawa. E às vezes a gente, e aí voltando naquele mindset do ser um metodocrata, né? A gente tem que ser pragmático, ou seja, cara, quer saber? O processo está tão instável, porque eu defini o fluxo do processo, fazer um plano de controle, já vai dar um salto quântico aqui. E aí você não precisa fazer análise de causa, porque você não tem nem processo definido. Então esse é um ponto importantíssimo que você trouxe e eu concordo com você. Entregável, ele precisa ser primeiramente bem definido. E a nossa medida, tanto que eu começo todo o projeto, eu tenho uma frase, já vai virar meme, pode fazer sticker lá no WhatsApp com a minha carinha, qual é a medida primária de sucesso do seu projeto? E o que eu vejo às vezes é o grupo de trabalho se reunindo para discutir Ishikawa e eles não olham o indicador há 6 meses. Não foi. Quer dizer, o que é mais importante? O Ishikawa, o 5W2H, o 5 porquê, o Failure Tree Analysis, o FEMEA, o CEP, a amostra ou o indicador? E às vezes o pessoal se desconecta da dor do processo. Às vezes porque a gente é muito focado no método. Então, de fato, para mim, entregável é sensibilizar o indicador. E a gente tirou a visão de ferramentas obrigatórias para a visão de entregáveis, ou seja, de etapas a serem cumpridas. Então, precisa validar as causas raízes. Eu não sei se você vai usar um teste estatístico, correlação, teste de hipótese, se vai ser validação no Gemba, se vai ser piloto. Você validou as causas raízes. E, a partir disso, eu também empodero o time, porque eu não chego mais com algo prescritivo. Uma vez eu estava numa reunião de trabalho, Thaís, e foi aí que, inclusive, boa parte dessa discussão e essas mudanças que a gente implantou da agilidade dentro da excelência operacional começaram. Aí, pessoal, posso fazer uma pergunta para vocês? Por que vocês estão fazendo o 5W2H, né, do plano de ação? É porque você pediu. Peraí, para tudo. Se é porque eu pedi, a gente não é que está errado, está muito errado. O motivo pelo qual a gente está usando uma ferramenta é porque a gente entende que ela auxilia na criatividade descritiva, na tomada de decisão, no consenso. Do contrário, por que você está fazendo? Se as pessoas não têm entendimento do porquê que aquela etapa está sendo feita e a ferramenta para eles é só algo obrigatório, de acordo com um checklist, a gente tem que evoluir muito. Então, algumas dicas, né? Definir claramente o que é o entregável. Definir a medida de sucesso, garantir que o time esteja vendo aquilo que é o mais importante, que é o indicador, a mudança no processo. E entender que existem níveis de complexidade distintos. Às vezes você está numa condição de baixo nível de maturidade, que você estabelecer 5S, um plano de controle mínimo, condições mínimas de manutenção e inspeção, já vai dar um salto. E aí você está querendo, né, usar toda a ferramenta porque sim. Eu acho que a gente tem usado um modelo, inclusive, que é o CNAF, né, do Dave Snowden, para separar, né? Esse problema, ele é simples, ele é complicado, ele é complexo, ele é caótico, né? O simples, just do it. O complicado, você depende do entendimento de alguma relação de causa e efeito. O complexo, você tem que ir para um modelo iterativo de testes, né, focado na prototipação. E no caótico, você tem foco na reação. A gente tem tentado, assim como você bem sugeriu, fazer algumas perguntas prévias para que a gente não fique né, discutindo o sexo dos anjos. Giba, muito obrigada. Obrigadão pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com você e da tua generosidade mesmo. Obrigadão. Imagina. Um prazer, Thaís. Parabéns pela iniciativa e a porta está aberta, né? Se precisar conversar sobre outros temas, para mim, mais do que qualquer coisa, é divertido. Então, conte comigo aí. Parabéns mais uma vez.